Olá a todos, bem-vindos de volta. Este é o segundo capítulo de fatos interessantes sobre todos os países. E o que é isso? É um Geography Now que você pode obter no Geography Now, e quem mais gosta de usar o Geography Now é o Mini Barbs. Esse pequeno cara me acompanhou em várias aventuras e você também pode levá-lo com você em suas aventuras em Figmicon. No episódio anterior, fomos do Afeganistão à Geórgia. Agora será da Alemanha à Coreia do Norte. Lembre-se dos fatos do vídeo. Eu basicamente já disse em episódios anteriores do Geography Now. Então, se você ver um fato interessante, talvez apenas volte ao episódio e assista se quiser. Vamos começar. A Alemanha lidera em tornados na Europa. Além disso, a língua alemã é polissintética, o que significa que na língua alemã você pode conectar gramaticalmente muitas palavras e criar uma palavra grande, ao invés de uma frase. Como Rindfleisch-Ticketigungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Lembra disso? Em Gana, o ouro sempre foi importante. Na era colonial, o país se chamava Costa do Ouro. É especialmente famoso e prevalente nos reinos Ashanti e Akan, e também não estava no episódio. Mas o povo Bono de Gana possui um sistema de símbolos único, o Adrinka. Não é um sistema de escrita, e sim uma coleção de aforismos. Os símbolos Adrinka estão presentes em muitos tecidos de Gana. Grécia. A parte mais estranha da Grécia teria que ser a região autônoma do Monte Athos. É uma comunidade monástica exclusiva para homens ortodoxos gregos que controlam toda a área. Praticamente não tem mulheres desde o século XI. Além disso, adoro Spanakopita. Granada é conhecida como Ilha das Especiarias do Caribe e como única especiaria. Eles são particularmente famosos por noz moscada. Em um ponto, eles são realmente o segundo maior produtor de noz moscada do mundo, depois da Indonésia. Está até na bandeira deles. A Guatemala é um dos dois países da América Latina que tem uma maioria indígena muito notável e distinguível, ou pelo menos muito próxima da maioria, o outro sendo a Bolívia. Eles são o coração da cultura maia. Além disso, Pepe no Polo é incrível. Adoro isso. Se vierem uma panela de barro, você sabe, vai ser bom. Guiné é um país super subestimado, são as Ilhas Baixas na costa. Meu Deus, quero muito vê-los um dia. A Guiné é fonte de 3 dos rios mais importantes da África Ocidental, Gâmbia, Senegal e Níger, que juntos sustentam cerca de 200 milhões de pessoas na região. Guiné-Bissau, na minha opinião subestimado, costuma ser considerado o país menos visitado da África. Eu, pessoalmente, acho que o arquipélago Bijagós na costa e as ilhas têm aquelas árvores baobá realmente enormes. E eu rotulei-os não oficialmente como a Costa do Caju porque eles são realmente bem conhecidos por cultivar cajus. Guiana, o único país de língua inglesa na América do Sul, é a casa da Comunidade do Caribe, a Organização Comunitária do Caribe. Cerca de 1/4 da população é hindu e eles possuem um lago que parece cheio de Coca-Cola. A Ilha Tortuga no Haiti era uma das 2 sedes dos Irmãos da Costa, que era como uma coalizão pirata frouxa que operava nos séculos 17 e 1717, que na verdade inspirou a organização fictícia 17 Irmãos no Piratas do Caribe, Honduras, no departamento de Ioro, tem a Júvia de Pezes, ou chuva de peixes. Acontece até 4 vezes por ano e é um estranho fenômeno natural em que dizem que peixes caem do céu. Algumas pessoas dizem que acontece porque há trombas d'água e elas podem sugar os peixes de grandes corpos de água. De qualquer forma, de alguma maneira, após as chuvas, há toneladas de peixes por toda a parte. Na primeira semana de agosto, a Hungria hospeda o Grande Kurultai, evento criado para fortalecer povos da Ásia Central e regiões nômades da estepe eurasiática. Os húngaros são originalmente povos Uralic, o que significa, tecnicamente, eles têm raízes na Ásia Central. Além disso, os húngaros são famosos por serem obcecados por páprica. Agora todos sabemos que a Islândia é uma ilha geotérmica e vulcânica. Geysers ou fontes termais existem em quase toda a ilha. Você sabia que a Islândia possui um sistema natural de filtragem de água? Você pode beber de quase qualquer rio ou riacho da ilha. A água é perfeita, fresca e pura. A melhor água que já bebi foi na Islândia, Índia. Por onde começo? Nem os indianos compreendem totalmente seu país, pois muita coisa acontece. Eles têm mais sistemas de escrita nativos do que qualquer outro lugar na Terra. Apesar de serem hoje a maior democracia mundial, ainda possuem muitos monarcas constitucionais e tradicionais em todo o país. Atualmente não têm poder legislativo, mas exercem grande influência onde estão localizados. Indonésia, embora seja majoritariamente muçulmana, abriga o maior templo budista do mundo, Borobudur. Eles possuem mais vulcões que qualquer outro lugar, com mais de 400, sendo mais de 150 ativos. Irã, na verdade, há mais azerbaijanos vivendo no Irã do que no próprio Azerbaijão. Eles lideram a produção mundial de caviar. Obrigado!
O Mar Cáspio e o zoroastrismo surgiram no atual Irã. Iraque, no norte, você pode encontrar 3 governadorias que juntas compõem o Kurdistão iraquiano. E nós já explicamos isso. O povo curdo é apátrida, mas isso é como a coisa mais próxima que eles têm de um tipo de país, que é a Irlanda curda. Eles têm uma cidade chamada Dingle. A Irlanda possui 2 esportes nacionais praticados quase só lá: hurling e futebol gaélico. Eles usam algo chamado hurl, que é confuso. Precisa equilibrar e acertar no gol. É um esporte complicado. Israel. Cerca de metade dos judeus do mundo vivem em Israel, sendo a maioria judeus Mizrahi ou do Oriente Médio, norte da África. Além disso, cerca de 25% da população de Israel não é judia. Eles são principalmente árabes, sendo cerca de 1/4 dos cidadãos de Israel árabes cristãos. A Itália tem o esporte mais violento da terra, o calcio florentino. Há vários caras e a única regra é levar a bola ao gol. Você pode lutar, brigar, enlouquecer. E Nápoles, minha cidade favorita na Itália, tem a melhor pizza. Michael Jackson da Costa do Marfim foi literalmente coroado rei aqui pelo povo Sanwi. Quando penso na Costa do Marfim, lembro da dança Zauli, tida como uma das mais difíceis do mundo. A Jamaica tem alguns dos lugares com os nomes mais estranhos. Exemplos incluem Brokeneck Gully, Rat Trap, Betty's Hope, Rest and Be Thankful, See Me No More Time, Impatience, Wait a Bit. Eles também possuem uma fonte de Windsor ou água de fogo, uma pequena piscina natural rica em enxofre, permitindo acender fogo na água. Japão, o local mais importante para a religião nacional, o Shintoísmo, é o grande santuário de Ise. Somente grandes sacerdotes e sacerdotisas parentes da família imperial podem entrar no santuário. Segundo a lenda do Shintoísmo, eles descendem de Amaterasu, a deusa do Sol Jordan. Eles recebem mais refugiados que qualquer outro país do Oriente Médio. A Jordânia também tem uma história rica e fascinante. Você pode visitar locais antigos como o Templo de Hércules, o Arco de Adriano, o Ninfeu e, claro, as ruínas de Petra. Cazaquistão, o Cosmódromo de Baikonur, que tecnicamente é um enclave alugado da Rússia no Cazaquistão, e expirou. 2050 é onde lançaram o primeiro satélite, o primeiro homem ao espaço, e tem a maior tenda do mundo. O maior lago do Cazaquistão é curioso por ser metade salino e metade de água doce. Quênia, onde fica Item, cidade com campos de treinamento dos melhores corredores de longa distância do mundo. Cerca de 75% dos medalhistas olímpicos de ouro em corridas de longa distância são da tribo Kalenjin desta região. Kiribati é o único país presente nos 4 hemisférios. E eles também têm o primeiro fuso horário da Terra, começando em UTC mais 14. Kuwait é apenas uma pequena atualização desde o upload do episódio. A ponte Sheikh Jabbar Al-Ahmad Al-Sabah foi concluída, cruzando efetivamente a Baía do Kuwait a partir da cidade do Kuwait. Para nada ainda. Após o upload do episódio, abriram a cidade marítima Sabah Al-Ahmad e as pessoas começaram a se mudar para lá. Então, bom para você. Kuwait, Quirguistão e Sikiku é o segundo maior lago salino, atrás do Mar Cáspio. Como o lago tem fontes termais e é salino, nunca congela apesar da altitude e do frio do inverno. Laos agora! Por causa de toda a situação de guerra, você pode encontrar estojos de balas e bombas por toda parte no Laos. Hoje, eles têm uma economia baseada em cascas de bombas recicladas, transformando-as em joias e barcos. Letônia, então, atualização desde que o episódio foi carregado em 2021, eles consolidaram suas divisões administrativas. Eles costumavam ter o maior número no mundo, com 110 municípios e 9 cidades republicanas, mas então eles reduziram para 36 municípios e 7 cidades estaduais. Líbano. Eles têm 18 grupos religiosos abraâmicos reconhecidos dentro do país. Então é por isso que o Líbano tem uma democracia confessional. Então, por exemplo, o presidente deve sempre ser maronita, cristão, o primeiro-ministro deve sempre ser sunita, muçulmano e assim por diante. Lesoto, devido à sua alta altitude, Lesoto é o local mais nevado da África subsaariana. Eles têm um resort de esqui, são conhecidos pelos cobertores Bazutu, e a estética de Lesoto inspirou a tribo Jabari em Pantera Negra. A Libéria é o único país colonizado por negros na era moderna, habitada por ex-escravos dos Estados Unidos da América. O país abriga 16 grupos étnicos, incluindo o povo Vai, que possui seu próprio sistema de escrita nativo, um dos poucos indígenas africanos. Líbia, ex-líder Gaddafi. Ele era bem interessante.
Tipo, ele tinha uma unidade de guarda-costas virgens todas femininas e tinha medo de voar para qualquer lugar por mais de 8 horas ou subir elevadores. Ele criou o maior sistema de irrigação artificial do mundo, o GMR. Liechtenstein é tão pequeno que você pode atravessar o país inteiro rapidamente. 2 horas para a largura, 6 horas para o comprimento. Você também pode obter um carimbo no seu passaporte no escritório de turismo em Vaduz, Lituânia. Linguistas especulam que o idioma lituano é a língua indo-europeia mais antiga ainda em uso. Possivelmente mais antigo que o grego, pois ainda mantém conexões com o sânscrito antigo. Luxemburgo é como se a Alemanha e a França tivessem um filho e o usassem como um amortecedor. É por isso que a capital deles, Luxemburgo, é uma das 3 capitais da União Europeia e, além disso, Luxemburgo costumava ser maior. Com o tempo, grande parte de suas terras foi cedida a países vizinhos. Madagascar. Os malgaches, nativos de Madagascar, estão entre os povos mais etnicamente anômalos do mundo, porque eles são descendentes de austronésios que migraram para outra área e com o tempo se misturaram com os povos bantu que também vieram para a ilha. Malawi tem 2 ilhas esclaves dentro do Lago Malawi. E também o Lago Malawi tem mais espécies de peixes em qualquer lago do mundo, com mais de 1000. E também, a dança do sacrifício Chopa está inscrita na Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura como patrimônio cultural intangível. A Malásia tem um único sistema de sultanato rotativo em seu governo. Existem 9 sultões e a cada 5 anos um se torna o jovem Tepetunia Gong, o sultão-chefe da Malásia. Maldivas. Agora a língua nativa e o sistema de escrita das Maldivas são chamados Divi, e é meio que relacionado ao Sinalese no Sri Lanka. Também nas Maldivas não é incomum ver pessoas usando camas de balanço. Na música aparece Bubul Tarang, Mali, lar dos 3 maiores impérios da África Ocidental. Eles também têm os povos Dogon, que tem o festival Sidi, que é a maior celebração religiosa na Terra. Acontece uma vez a cada 60 anos e a própria celebração pode levar anos. A língua maltesa é a única semítica reconhecida pela União Europeia e a única escrita em alfabeto latino. E, quando eu fui lá, notei que eles têm tortas de polvo aqui. As Ilhas Marshall são conhecidas como o local de origem do Godzilla e do Bob Esponja. Brincadeira mais ou menos. O atol de Bikini, local da maior explosão nuclear subaquática dos Estados Unidos da América, fica aqui. Como o país tem atóis estreitos, há pouca terra disponível para uso. E o principal aeroporto que atende a capital, Majuro, tem uma pista que é realmente mais larga do que a terra do atol. A Mauritânia é famosa por ter um dos trens mais longos da Terra. E meu amigo Gus continua indo lá para passeios e ele continua me convidando. E eu continuo querendo fazer isso, mas não tenho tempo porque tenho que ensinar coisas a vocês. E eles também têm o maior navio do mundo. O cemitério ao longo da costa de Nouadhibou, Maurício, tem uma das árvores mais raras do mundo, o Bois d'Intel. Alguns anos atrás só restavam 2, mas desde então eles conseguiram polinizar e criar mais mudas. Também é lar do famoso pássaro dodo já extinto. México. Então muita comida ao redor do mundo não seria nada sem o México, por causa do tomate e da pimenta chile. Originaram-se aqui e depois se espalharam pelo mundo. E agora, de repente, você tem coisas como molho marinara em massas e pizzas e curry que tem pimentas. A Micronésia é famosa pelas pedras de centeio de Yap, vistas como a maior moeda do mundo. Sim, até hoje as pessoas ainda podem usá-las em transações civis. Eles também possuem Namadol, o maior sítio arqueológico da Micronésia, uma cidade-ilha artificial. A Moldávia tem 2 áreas semi-autônomas interessantes, regiões separatistas, Transnistria, que é um estado autoproclamado. Eles têm bandeira, moeda e passaporte próprios, que só é aceito na Moldávia. Eles têm Gagauzia, habitada pelo povo étnico Gagauz, que na verdade são turcos, não de origem latina. Mônaco é tão pequeno que caberia inteiro no Central Park, em Nova York. Além disso, os cidadãos de Mônaco têm permissão para entrar no Cassino Monte Carlo, mas não têm permissão para jogar lá. E também o país inteiro praticamente só tem um agricultor, essa senhora aqui, que tem um pequeno jardim no pé da Torre Odeon. A capital da Mongólia, Ulaanbaatar, foi uma cidade nômade que mudou de lugar cerca de 28 vezes antes de se fixar definitivamente. Há 13 vezes mais cavalos e 30 vezes mais ovelhas do que pessoas vivendo na Mongólia, incluindo o último cavalo verdadeiramente selvagem do mundo. Montenegro. Cada país dos Balcãs tem um estereótipo. Montenegro é visto como o mais preguiçoso e os montenegrinos aceitam isso. Eles têm até uma Olimpíada da Preguiça, onde vence quem fica deitado sem fazer nada por mais tempo.
Supostamente, o Marrocos tem o dialeto mais difícil de entender em todo o mundo árabe. Isso porque eles misturam muitas palavras berberes, amazigues, no árabe deles. A maior parte do Saara Ocidental é controlada pelo Marrocos, mas eles possuem o Banco de Areia, Moçambique. E o país inteiro, na verdade, recebe seu nome de uma pequena ilha ao largo da costa, que também foi nomeada em homenagem a um sultão que costumava governá-la. As mulheres da ilha têm uma dança única de pular corda. Moçambique nunca foi domínio britânico, mas entrou na Comunidade das Nações em 1995. O sistema de escrita birmanês de Myanmar parece bolhas alienígenas. Myanmar é um dos poucos países que não usa o sistema métrico. Eles preferem usar suas próprias unidades de medida. Lã, cerca de 6 pés, Ngazeta, quase 2 quilos, e Lamu, aproximadamente 76 gramas. Na Namíbia, hoje, cerca de 2 a 3% do país ainda fala alemão. Também são conhecidos pela grande salina de Etosha e círculos de fadas nos desertos. Que são esse estranho fenômeno natural que até hoje as pessoas ainda não sabem exatamente como se formam. Nauru é o menor país insular e o terceiro menor país do mundo. Eles são o menor país do mundo com uma companhia aérea nacional que voa principalmente para ilhas da Micronésia. Espero voar com vocês algum dia, quero viajar na sua companhia aérea. Atualização do Nepal. Desde o upload, as 4 províncias sem nome receberam novos nomes. Elas são Kochi, Madesh, Magmati e Lumbini. O Nepal nunca foi colonizado porque era meio que um país tampão entre a China e a Índia, os Países Baixos. Os holandeses construíram uma província inteira do zero, Flevoland. O ponto mais alto deles não fica na Europa, mas no Caribe, na ilha de Saba, com cerca de 800 metros, Nova Zelândia. No centro da Ilha do Norte fica Rotorua, considerada a capital dos famosos geysers e do povo Maori. Na Ilha do Sul, a natureza é incrível e preservada. Eles também têm pássaros Kaiá que voam até as pessoas, bicam objetos emborrachados e roubam cadarços. A Nicarágua leva o Lago Nicarágua muito a sério, ou seja, eles não queriam que a Costa Rica tocasse sequer uma polegada do lago. Até hoje, a fronteira segue por um corredor muito estreito, às vezes com menos de 2 milhas de largura. Na Costa dos Mosquitos, na Nicarágua, há casas de palafitas onde pessoas vivem sobre a água. Níger possui coisas curiosas isoladas, como o peculiar monumento do acidente do voo Union de Transports Aériens 772. Costumava haver uma árvore no deserto, a Árvore de Tenere, até que um motorista bêbado a derrubou nos anos 70, e agora há um monumento metálico no lugar onde costumava estar. Nigéria possui mais de 500 grupos etnolinguísticos, sendo que um deles criou o sistema de escrita pictográfico NCBD. Eles têm a maior indústria cinematográfica da África, Nollywood, o terceiro mercado mais valioso do mundo após Bollywood e Hollywood. E finalmente Coreia do Norte e Finlândia são os 2 países com a maior distância entre eles, separados por outro país. Eles usam fuso horário UTC mais 8:30. A Coreia do Norte fala uma versão mais pura do coreano, sem muitas palavras de outros idiomas. Então, por exemplo, sorvete na Coreia do Sul mas na Coreia do Norte o que significa doce gelado. Então aí está, esse é o capítulo 2, Alemanha à Coreia do Norte. Fiquem ligados para o capítulo 3 depois disso, essa foi uma lista longa, eu nem vou dizer mais nada. Estou terminado aqui. Saúde pessoal, até a próxima vez.